Em 2008, Moçambique vivia um momento crítico no processo da gestão da água. O governo, através do FIPAG, Fundo de Investimento e Patrimônio do Abastecimento de Água, reavaliava a continuidade do contrato com a ADM, Águas da Região de Maputo, na altura geridas pelo Consórcio Internacional SAUR. Estou a falar da França. Isto era sobre um modelo de gestão delegada. E o que aconteceu neste tempo tão turbulento na questão da gestão da água? A SAUR tinha uma proposta mais barata, mas falhou em demonstrar segurança, clareza de impacto e desenvolvimento local. A proposta era tecnicamente robusta, mas mal comunicada. Não havia clareza sobre indicadores, resultados entregáveis, plano de ação e expansão sustentável. Como consequência, o FIPAG rompeu e assumiu o controle das águas da região de Maputo com o apoio do Banco Mundial. Talvez até que você nada tenha entendido, mas isso tem tudo a ver com a aula de hoje, o perfil do vendedor de sucesso. Vamos estudar a falha desta venda. A SAUR não soube conduzir a venda, a negociação, com base nos interesses do governo. Durante uma venda, os interesses não podem ser seus, mas os interesses devem ser do cliente. Procure perceber muito bem o que teu cliente quer, o que ele precisa, muito além daquilo que ele está a dizer, muito além daquilo que você já tem cogitado na sua cabeça. Não se foque no seu produto, foque-se no seu cliente. Quais eram os interesses do governo nesta negociação? Transparência, capacitação local e sustentabilidade. Outra coisa que a SAUR falhou foi focar no preço. Isso mesmo. A SAUR confiou no seu preço muito baixo, mas fora focar no preço muito baixo, focou no seu histórico, focou no seu ontem e no meio disso se esqueceu de qualificar o verdadeiro interesse do seu comprador. Mas outra coisa que aconteceu foi que a SAUR perdeu a autonomia e o interesse ou impacto social. Deixa-me já agora te dar algumas lições, meu caro vendedor. Nunca confie somente nas qualidades da sua solução. Venda é percepção, não só execução. Qualificar importa sim. Se você não entende o que seu cliente precisa, você gastará tempo tentando vender o seu argumento. O seu argumento, sem ouvir o seu cliente, sempre estará errado. São poucos os casos em que o cliente chegou a dizer: é disto mesmo que eu precisava, sem ele ter te dito alguma coisa. Você, afinal de contas, não é um vidente, não é um adivinho. Então, ouça o seu cliente, faça o seu cliente falar. Acho muito chato aqueles perfis ou aqueles WhatsApps em que você entra, mandou um olá. E a pessoa já te saudou, já te mandou os seus produtos, já te mandou as cores, já te mandou os tamanhos, já te mandou os contatos, a localização. Alô, assim você nunca irá vender. Busque dialogar, conversar, faça o seu cliente falar. As pessoas que têm a capacidade de fazer os seus clientes falar têm maior probabilidade de fechar vendas do que aqueles que descarregam uma multidão de informação aos seus clientes. Pegue isto agora. Falar é prata, mas ouvir é ouro. Então, se você não entende o que o seu cliente precisa, você sempre irá vender um argumento errado. Outra lição: a melhor proposta é sempre aquela que responde aos interesses. Sim, que responde aos interesses e não apenas às exigências. Eles perderam uma venda de milhões, mas não porque o produto não era bom, não porque o produto estava errado, mas porque o diálogo não foi eficaz. Essas são informações reais e verídicas que você encontra na publicação do Banco Mundial do ano 2009. Hoje você descobrirá o que diferencia quem tem uma oferta daquele que fecha realmente vendas. A primeira venda da humanidade não foi um produto, foi a troca de um benefício por outro. Acredito eu que em toda a Terra o primeiro a vender foi o homem das cavernas, que decidiu convencer o outro a trocar o fogo pela segurança e vice-versa. Desde então, vender se tornou resolver problemas com clareza e confiança. Agora, correndo um bocado para a história do mundo moderno, o mundo atual, a primeira venda documentada e reconhecida como
a mais poderosa, foi feita por Rockefeller através do petróleo. Mas o segredo de Rockefeller não era o seu petróleo barato, era a capacidade de negociação, inteligência emocional e influência. Mas deixe-me te contar como tudo isso começou. Vamos recuar a fita. Quem foi Rockefeller, o primeiro bilionário da era moderna? Para isso, precisamos recuar para o inverno de 1839, exatamente em julho, no dia 9, quando nasceu o John D. Rockefeller. Por ter nascido em Nova York, não pense que teve uma vida facilitada. Só para estarmos sintonizados, as pessoas viviam no campo e dependiam da criação e cultivo. Falo de machambas. Não existia energia elétrica nem carros. As pessoas dormiam quando escurecia e acordavam com o romper da aurora, isto é, ao nascer do sol. A escravidão ainda existia e o mercado de trabalho para os homens livres era praticamente a escravidão. Sim, se alguém dissesse que estava a trabalhar, era a escravidão. Outra coisa interessante dessa época é que roupas eram algo tão caro que a maioria das pessoas tinha apenas um conjunto de roupa. Agora, quanto às crianças, essas já nem digo, porque não tinham qualquer roupa. A escola era algo que pouquíssimas pessoas tinham acesso e apenas uma em cada 10 pessoas sabia ler. Foi nesse tempo de um cenário impossível e de profunda desvantagem que nasceu e cresceu John Rockefeller. E mesmo no meio de tanta desvantagem, mesmo no meio de tanta impossibilidade, John D. Rockefeller decidiu dar a volta por cima. Ele não se conformou, não se contentou. Você pode estudar mais sobre a história de John D. Rockefeller, o primeiro bilionário documentado na história moderna. E porque John D. Rockefeller tinha alguns conhecimentos e habilidades que muitos vendedores e alguns profissionais dos dias de hoje não têm, ele conseguiu sair daquele mundo pesado, duro e difícil e se tornou fundador da Standard Oil. Ele se tornou o primeiro bilionário documentado na história moderna. E ajustado para a inflação dos dias de hoje, nós diríamos que a sua riqueza chegou até cerca de 400 bilhões. É muito dinheiro. Estaremos a dizer hoje em dia que é um dos homens mais ricos depois do Musk. O John D. Rockefeller criou o maior império de petróleo a nível do mundo moderno. Mas qual foi a jogada que John D. Rockefeller executou para conseguir conquistar tudo isso? John D. Rockefeller, ao invés de competir o preço, ele usou estratégia de influência e negociação institucional. John D. Rockefeller fez acordos com ferrovias para reduzir custos logísticos em troca de exclusividade. Comprou concorrentes com calma e empatia, oferecendo vantagens e integração, não hostilidade. Sempre tratava negociações como relações de longo prazo, não brigas de curto prazo. Rockefeller não se preocupava somente em fechar uma venda hoje e acabou. Com essa história percebemos que um bom vendedor não confronta, constrói. Conseguimos perceber também que é muito bom aprender a ouvir muito mais que falar se você é um vendedor ou se quer tornar um vendedor de sucesso ou um profissional de alto valor. Porque somente ouvindo você irá descobrir, irá conhecer os reais interesses, os interesses ocultos do seu cliente. E acredite, conhecer os interesses ocultos do seu cliente é o que te fará você vender mais. Não tente convencer ou vencer o seu cliente para bem dizer, mas procure resolver o problema do seu cliente de uma maneira mais inteligente, mais eficaz que a sua concorrência. O seu cliente não é o seu adversário, é o seu melhor parceiro. Por isso que o slogan da marca digital nosso, para quem nos conhece muito bem, sabe, somos o seu parceiro de progresso. Porque um bom profissional torna-se parceiro do seu cliente, não alguém que quer lhe arrancar o dinheiro, custe o que custar. Mas um bom parceiro é aquele que quer lhe resolver o problema. Ele sempre encontra uma forma de superar os obstáculos, as objeções, não pelos interesses pessoais, mas pela satisfação de ajudar ao seu cliente. E o que nós vamos concluir com estas duas histórias reais que eu te trouxe aqui? O FIPAG rejeitou o mais barato. Rockefeller venceu sendo estratégia. Você pode perder ou fechar um cliente ou um ciclo de vendas somente pela forma como você conduz o processo. O verdadeiro vendedor não é aquele que fala muito, é aquele que ouve,
entende, organiza e guia. Essa é a diferença entre quem vende uma ideia e quem cria ou gera uma riqueza a partir da sua ideia. Bem-vindos à aula de hoje. Bom, eu já disse qual é o meu nome, mas se você caiu de paraquedas nesta aula, te aconselho a voltar para a primeira aula. Só para te sintonizar, é o meu nome, web designer e expert em marketing digital. CEO da Marketing Digital Moz, onde sou fundador e diretor criativo. Mas hoje eu me quero apresentar como seu profissional em vendas e marketing e criador do método Moz7, que anda em paralelo com a técnica geral. Qual é o perfil do vendedor de sucesso? Cada grande vendedor reúne essas três qualidades que eu passarei a te apresentar desde já. A primeira é a ambição ou fome. Todo vendedor de sucesso, todo profissional de sucesso, ele tem fome. Ele deve ser ambicioso, deve desenvolver uma ambição. Não confunda ambição com ganância. A ambição é a vontade, desejo de querer vencer, de querer dar certo, de querer chegar a um lugar, de querer chegar a um destino. Sem fome você não irá cozinhar. Sem fome você não irá chegar a nenhum lugar. O que vai fazer com que você tenha a ambição são as referências que você possui na sua vida. A pergunta é: quais são as referências que te cercam? Quais são as pessoas que ao amanhecer você olha para elas, você estuda a biografia delas, você estuda o passo a passo delas, você permite que elas te instruam, te capacitem, te mentoreiem. Você já pagou uma consultoria, já pagou por um curso. Graças a Deus que você está aqui comigo neste momento, no segundo dia deste curso gratuito. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo: eu estou focado. Porque a ambição é sobre isso, é sobre entender que eu quero chegar a um lugar, é sobre entender que eu estou correndo uma corrida certa, eu estou correndo uma corrida que eu quero que me gere frutos, me gere resultados. A ambição é o teu motivo, é a tua razão de estar a fazer o que você faz. A ambição é a razão que te leva a entrar no mundo das vendas. Alguns por querem pagar a escola dos filhos, alguns simplesmente por querem romper o ciclo de pobreza que vem reinando na família há mais de 50 anos. Alguns porque simplesmente querem ter uma vida melhor, querem ter liberdade financeira e por aí vai. É importante ter uma motivação. Escuta, a motivação ela é fruto do motivo mais ação, isto é, motivo para agir. Se você não tem um motivo para agir, por que você iria agir? A segunda qualidade de um vendedor de sucesso ou profissional de alto valor é a técnica. Todo vendedor de sucesso ele tem uma técnica. Vender sem técnica é o mesmo que dar tiros ao ar. É o mesmo que ter uma arma poderosa, mas não saber usá-la. É o mesmo que ter uma arma poderosa e disparar com olhos vendados. Como você vende? Vender não é um conjunto de palavras que são ditas de forma aleatória, com tentativa de convencer alguém. Vender é técnica. Vender é método. Sem técnica e sem método, acredita, você será um vendedor frustrado. Quem vende por técnica venderá mais do que aquele que tenta vender sem ter técnica. A venda organizada e a venda ela tem etapas, ela tem momentos, tem fases que precisam ser respeitadas. Se você não entende a respeito das fases, das etapas, dos momentos da venda, o que você está fazendo no mundo das vendas? Mas calma, porque nesta aula você entenderá todas as fases e todas as etapas da venda e você sairá desta aula como um profissional, como um vendedor de sucesso, de alto valor. Permaneça comigo e avance comigo até a última aula amanhã, onde você irá desbloquear o teu certificado gratuitamente. Na aula de amanhã você receberá as instruções e perceberá o que fará, como fará para poder receber o teu certificado gratuito. Recuando para a primeira qualidade, tentando fazer uma mistura, tentando mesclar a primeira, esta qualidade, eu te diria o seguinte: a ambição não se treina, mas a técnica sim. E a melhor forma de você desenvolver a técnica é praticando. Se você não praticar a venda, não praticar como vender, você nunca será um bom vendedor. A ambição simplesmente para ter ela, você simplesmente precisa de aumentar as suas referências. Estude mais, observe mais, aprenda mais, conheça mais, ouça mais. E assim você desenvolverá a sua ambição. Não tem como você sonhar com algo que você não conhece. Não tem como você sonhar, desejar ser algo, tornar-se algo, sem que você saiba que aquilo existe. Os sonhos são resultados das nossas referências.
os sonhos, o lugar que nós queremos chegar é resultado daquilo que nós conhecemos, das pessoas que nós conhecemos. É por isso que nós pegamos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, observamos o que elas são, o que elas fizeram e nós lapidamos aquilo, trazemos aquilo para a nossa realidade. Nós falamos, se eu pego A, B e C junto, eu torno-me algo original. Mas, não menos importante, pegue isto, é importante filtrar o teu círculo de referências para que você não perca valores, não perca princípios e caia na cova. O terceiro pilar, ou a terceira qualidade de um vendedor de sucesso ou um profissional de alto valor é a gestão emocional. Um não para o vendedor é como o sangue para o médico. Se o médico ele perde o sono porque a sua bata, a sua roupa ficou manchada de sangue, ele não está preparado para ser um profissional de alto valor. Estou a dizer o seguinte, ouvir não para o vendedor é a coisa mais natural. Se você não tem capacidade de lidar consigo mesmo, de gerir a frustração, você irá morrer. Porque o que um vendedor mais ouve, mais escuta todos os dias é que não serve, não funciona, não, irei voltar, agora não, espera até o final do mês. O que o vendedor mais escuta é não. Então aprenda a lidar com não. Escuta, meu querido vendedor, você tem no máximo 15 segundos para lidar com a frustração, ressignificar e partir para o próximo vendedor. Ligou para o primeiro, não atendeu, ligue para o próximo. Ligou para o próximo e ele disse não, respire fundo, ligue para o terceiro, ligue para o quarto, ligue para o quinto e assim sucessivamente. Saiba, meu querido vendedor, que lidar com a frustração, lidar com as suas emoções é fundamental para você se tornar um vendedor de sucesso, um profissional de alto valor. Aprenda a lidar com a rejeição. Você já viu um bêbado se incomodar com cheiro de bebida, com cheiro de álcool? Claro que não, porque ele trabalha com aquilo, ele lida com aquilo. Então você como vendedor, por que se incomoda com o não? O não faz parte da caminhada, faz parte do processo. Você precisa de saber quantos nãos eu devo ouvir para fechar uma venda. E aí você saberá, ouvir um não, então não estou a recuar, não estou a fracassar. Preciso de receber mais outro, preciso de ouvir 8 nãos para conseguir fazer 2 vendas. Ou preciso de ouvir 18 nãos para fazer 2 vendas. A partir do momento em que você entende isso, você percebe que não está perdendo, mas você está ganhando, está avançando. Antes de eu conseguir ouvir 18 nãos, antes de eu conseguir ouvir 18 rejeições, eu não tenho como vender. Você já sabe disso. Esta é uma daquelas aulas que tem material de apoio. Então faça-me o favor de visitar a descrição e baixe o material gratuito e preencha o que precisa ser preenchido lá. Se conheça mais a parte do material da aula. Isso é surpresa, não irei falar aqui na aula. Se você atrai errado, você gasta tempo com quem não vai comprar. Para piorar, com quem não tem capacidade de comprar. Então, aprender a atrair e a qualificar clientes é uma coisa necessária para todo vendedor de sucesso. E neste momento eu quero te ensinar a respeito de funil de vendas. Se você qualifica mal, você gastará tempo tentando vender, apresentando a sua oferta, a sua proposta, para quem não tem interesse, necessidade, nem sequer urgência em adquirir aquele produto. Então, saber a quem mostrar o seu produto, saber para quem telefonar, saber para quem apresentar a proposta de negociação é fundamental. Não só comece a atirar sem nenhum alvo. Lembra do que eu disse ontem? Precisa de escolher qual fatia do mercado você quer atender. Isso chama-se definir o seu público. Saiba disto, o seu melhor cliente está se preparando para comprar. Mas a pergunta do fundo é, será que você está se preparando para vender e vender para ele? Você pode me dizer que sim, eu nasci preparado, mas o que vai dizer que você está preparado ou está se preparando não é a sua boca, é a técnica que você possui. Qual técnica você possui para negociar? Qual é a técnica que você usa para negociar? Deixa-me saber como vos ajudar. Deixa-me saber se aqui estou com psicólogos, estou com advogados, se eu estou aqui com confeiteiros e eu irei produzir uma técnica totalmente alinhada ao maior time que estiver me assistindo. Vamos continuar. O funil de vendas ideal não é aquele que você já viu por aí que só tem 3 etapas, ou se calhar até 5. O funil de vendas que eu te apresento
neste curso, ele tem 7 etapas. Isso mesmo, 7 etapas. Onde a primeira é a prospecção. A prospecção é a parte de atrair clientes. E nós atraímos através de conteúdo e tráfego. Este tráfego pode ser pago ou orgânico. Isto é, os canais que nós usamos para encontrar os clientes. Falo do seu Instagram, falo do Facebook, falo do Google, falo do LinkedIn, falo do Pinterest, falo do Snapchat e por aí vai. Onde está o seu cliente? Está no TikTok ou está no Instagram? Você precisa saber onde está o teu cliente. Não só porque você gosta daquela rede social. Você não apresenta o teu produto numa rede social que você gosta, mas apresenta na rede social onde o teu potencial cliente está. Não onde você acha que devia estar. É fundamental descobrir onde ele está. E outra coisa que você precisa fazer aqui é aprender a usar o tráfego pago. Isso mesmo, é importante aprender a usar o tráfego pago. Falo de anúncios online, gestão de anúncios, falo de criativos, falo de copy, falo de descrição, falo de headline, falo de hashtag, mas sem se esquecer das estatísticas, de ROI, de CTA, CTR e por aí vai. A segunda fase ou parte do funil de vendas que eu te apresento é a qualificação. Na parte de qualificação é onde você irá filtrar os leads ou o potencial cliente, os potenciais clientes que você ia recebendo. Na parte de qualificação você irá filtrar através de perguntas-chave, perguntas certas, através de questionário, através de uma sondagem, através de um quiz. É muito importante. Antes mesmo de você apresentar a sua proposta ou tentar falar o preço. Muita gente falha por não compreender. E você irá perceber que se colecionou 1000 leads. Aqui na parte de qualificação, talvez você passe somente com 700 leads. E 300 para onde vão? Ficam descartados. E esse descartado tem uma outra forma de trabalhar com eles que não vamos falar disso nesta aula, senão não teremos tempo suficiente. A terceira etapa que eu te trago neste funil é a parte de apresentação. Aqui é onde você vai falar para o seu cliente sobre o seu produto. Mas calma aí, quando eu digo falar sobre o seu produto, não é só para você dizer que ele vem das Américas, ele vem da China, ele faz isto, faz aquilo. Não, você irá falar dos benefícios que o seu cliente encontra ao adquirir aquele produto. Estou a dizer, converta as características em benefícios. As pessoas não estão preocupadas em o que ele faz, até onde vai, até onde ele aguenta, mas o que ele ganha ao adquirir aquele produto ou contratar aquele serviço e não o outro. Então, aprenda a apresentar melhor o seu produto ou serviço. Por que ele devia levar este produto e não o outro? Por mais que muita gente esteja a usar aquele. Aqui você apresenta. E como você fará isso? A partir de uma escuta ativa. Você precisa ter escutado o seu cliente. Você já saberá de onde ele vem, o que ele gosta, o que ele está à procura. Estou a dizer o seguinte, imagine que ele tenha entrado na sua loja. E ao chegar, você irá saudar a ele com muito calor e muita harmonia. E você irá procurar perceber o que você está em busca. De um computador, de um celular, o que você está em busca. Ele dirá, eu estou em busca de um novo celular. Uau, você está em busca de um novo celular. Você está em busca de celular para o quê? Você trabalha com o quê? Você quer um celular simplesmente para status ou para usar mesmo? Aí vai dizer que para usar. Uau, você joga game, você grava conteúdo, está em busca de armazenamento. Isso te fará você conseguir fazer uma boa apresentação. Porque ele vai dizer que eu jogo game, ou vai dizer que não, eu gravo conteúdo. Você vai perguntar, uau, que tipo de conteúdo? Fala de marketing, grava TikTok, dancinhos, o que você faz? E a partir desse momento, você já terá informações suficientes e necessárias para lhe mostrar. Não leve o iPhone 15, não leve o iPhone XR, não, simplesmente leve um Tecno, leve um Huawei. Porque você ouviu a ele e procurou o produto que melhor atende às necessidades dele. Isso é que é uma excelente apresentação. E é assim que é feita a apresentação. A apresentação eficaz nunca será feita sem antes ter feito uma escuta ativa. Depois da apresentação vem a quarta fase ou a quarta etapa, que é a etapa do follow-up. O follow-up é o momento em que você lembra aos seus potenciais clientes
sem ser invasivo, claro. Aqui é o momento em que você busca ensinar mais, agregar mais, capacitar mais, falar mais do seu produto, mas sem querer falar. No follow-up, você manda algumas mensagens, manda alguns directs. No follow-up, você gera mais conteúdo, agrega mais para que o seu cliente finalmente chegue consigo nesta parte chamada negociação. Na negociação, a ideia não é exatamente você dizer meu preço é este, pague isto, ponto final. Na negociação, você já terá nutrido o seu cliente, já terá feito ele perceber que eu preciso desesperadamente deste produto e não daquele. Se eu não fechar consigo, há problema, sofrerei consequências, porque você despertou isso nele, fez ele compreender que não. Esse teu problema não és a primeira pessoa a ter. E as pessoas que tiveram esse problema e não conseguiram resolvê-lo, em até 7 dias desenvolveram a consequência dela. E hoje é o teu dia de sorte. Você pode ter a solução ainda hoje. As pessoas que compraram comigo, pagaram comigo, fecharam comigo, conseguiram subir os seus resultados até 7 vezes mais em 3 meses. E isso, sem dúvida, é uma coisa que irá acontecer consigo se fechar comigo hoje. Na negociação é onde você precisa mostrar ao seu potencial cliente que você está para ajudar a ele e não para competir com ele ou para lhe arrancar o dinheiro. Aí o seu cliente ele vai dizer, mas não hoje, não sei o que é. Ele vai dizer talvez, mas está caro. Sabe o que você faz nesse momento? Quebre a objeção dele. Pergunte o seguinte, se não fosse somente pelo preço, qual mais outro seria o problema? E se ele disser se não houvesse problema, eu fecharia. E você diz, se eu conseguir para si um desconto agora, você vai fechar comigo hoje? E se ele disser sim, consigo um desconto para ele, diga, espera um minuto só, eu vou falar com o meu chefe, espera um minuto só, eu vou fazer alguns cálculos, bater com aquilo que você precisa e eu irei encontrar uma boa oferta que atenda a sua necessidade. Aí você vai calcular, vai perceber, ok, pague 3 prestações, não, pague 7 prestações, pague 10 prestações, não, terás desconto de 5%, não, terás isto, terás aquilo. É o momento da negociação. Lembra, a venda é um ganha-ganha. Alô? E por fim, é a parte de fechamento. No fechamento, assina-se o contrato. No fechamento, todos saem felizes. No fechamento, não há quem murmura, não há quem reclama de ninguém. No fechamento, todos pegam nas mãos. Só não cometa este erro de dizer muito obrigada por ter comprado, muito obrigado por ter fechado comigo. Ao invés disso, use a seguinte fala, parabéns pela escolha que você fez. Certamente que a sua empresa não será mais a mesma depois desse serviço que você acabou de contratar. Contratar-nos foi a melhor escolha que você fez até então para a sua empresa. Não agradece. Quando você agradece, parece que ele te criou um favor, ao passo que você é que criou um favor para ele. São coisas que fazem toda a diferença na venda. Seja um vendedor confiante, seja um profissional de alto valor e altamente qualificado. A maneira como você fala, lembra, te ensinei na aula de ontem, ela vende. E a 7ª e última etapa deste funil de venda é o pós-venda. O pós-venda é o princípio da sua próxima venda. Se você fizer muito bem o pós-venda, fique a saber que da próxima que ele precisar de um produto semelhante, ele te irá procurar. E desta vez ele não voltará sozinho. Então, qualifique os seus clientes, procure dar acompanhamento, procure saber como foi o resultado, em quanto tempo deu o resultado, ajudou, e o sabor como é que estava, como é que foi o ganho. E aí colecione feedbacks, porque os feedbacks que você irá colecionar dos seus clientes, você irá usar para fazer as suas próximas vendas. Não aceite fazer uma venda bem sucedida sem colecionar feedbacks. Isso é o mesmo que ter investido para nada. Você estará sempre a recomeçar. Feedbacks vendem, acredite em mim. As pessoas confiam mais na opinião das pessoas do que na opinião delas mesmas. A partir do momento em que sabem que muita gente está comprando, está adquirindo, está contratando, elas também querem contratar. Porque as pessoas, na verdade, compram muito mais pelo medo de perder do que de ganhar. Uma dica aqui que eu te dou: busque fazer uma lista daqueles perfis que compraram de si, daqueles clientes que compraram de si.
que você atendeu, que contrataram, que te pagaram, faça uma lista e estude que tipo de perfis são, que tipo de pessoas são, a sua classe social, o seu nível social, o seu nível salarial, os bairros em que vivem ou as cidades em que vivem. E envie questões para essas pessoas se for necessário e qualifique melhor e organize. Acredite em mim, agora é o momento do nosso PP. O nosso PP é a nossa parte prática. Este é o momento em que você deve desenhar o seu funil de vendas. No funil de vendas, responda a primeira questão. E a primeira questão é esta: quais são os canais que você usa para atrair clientes? Como é que atrai leads? Usa grupo do WhatsApp, usa status do WhatsApp ou manda mensagens no direct? Ou se calhar você usa o TikTok, você usa o Instagram ou o Facebook. No Facebook usa grupo, usa página, usa o feed, usa os stories. O que você usa para atrair leads? Como é que você atrai leads? Ou usa o tráfego pago? E quando atrai esses novos leads, o que você faz para perceber se realmente eles são os leads certos para poderem adquirir o seu produto, para você poder lhes apresentar a sua proposta? Por exemplo, vocês estão fazendo este curso Desbloqueia e Venda. Certamente que vocês receberam algumas questões antes de fazerem parte do grupo do WhatsApp. Aquelas questões eram para qualificação. Algumas pessoas não responderam perfeitamente ou não responderam como se mostrava necessário responder para poder entrar no grupo. Por causa disso, não fizeram parte do grupo, ficaram fora do curso Desbloqueia e Venda. Não porque se calhar são pessoas erradas. Sim, são pessoas erradas para o curso Desbloqueia e Venda, mas posso lhes vender um outro produto porque eu percebi que elas estão sim interessadas no marketing digital, mas neste momento se calhar não estão preparadas para aprender sobre vendas. O problema delas não é vendas, mas se calhar pode ser anúncios online, se calhar pode ser copyright, se calhar pode ser criativos e por aí vai. Então, depois de responder no seu funil de vendas como é que você atrai, responda como é que você qualifica. E por fim, responda no seu funil de vendas como é que você apresenta a proposta, como é que é a negociação. Agora quero te ensinar como você pode destravar as suas vendas com o método Harvard. Isso mesmo, o método Harvard para negociar melhor. O método Harvard ele é baseado no livro Getting Yes. Isto é, chegando ao sim. E o método Harvard ele é baseado em 4 principais pilares. O primeiro pilar é este: aprenda a separar as pessoas dos problemas. Isso significa que independentemente de quem seja o seu potencial cliente naquele momento ou o seu comprador, não importa qual seja o seu status social, não importa como esteja vestido, não importa como ele esteja falando, aprenda a ter empatia e uma comunicação clara. Este pilar nos ensina a ser firmes com os processos, mas gentil com as pessoas. Sim, precisamos aprender a ser gentis com as pessoas. Nós sabemos como é que foi a manhã daquela pessoa, como é que ela acordou. Nós não sabemos o que ela está passando, como é que a família dela tem ido nos últimos dias, o que ela passou ou o que tem passado na empresa dela e por que realmente está buscando aquela solução. Depois de quanto tempo ela esteve adiando, qual aquilo lhe custou. Se calhar lhe custou um filho, um parceiro que tanto gostava, que queria estar com ele. Se calhar aquele carro que está variado é um carro emprestado, se calhar um carro que ganhou de presente. Então aprenda a ser firme com os processos e gentil com as pessoas. Aprenda isto. Muitas das vezes o que o seu cliente ou o seu potencial cliente fala ou o seu comprador está falando não é para si. Acredite em mim, não importa se aquilo te ofenda ou te deixe desconfortável, mas não é para si. É baseado nos seus medos, é baseado nas objeções que ele mesmo carrega, é baseado nas limitações, nas crenças limitantes que essa pessoa carrega. Então aprenda a separar as pessoas dos problemas. Seja firme com os processos, no entanto, gentil com as pessoas. Vamos supor que você está no salão a fazer corte aos seus clientes. De repente chega um cliente bem aprumado ou menos aprumado, não importa. Mas ele diz: por favor, ligue-me o AC. E o que fazer neste momento? É aí onde você aciona o segundo pilar do método Harvard, que diz: foque-se nos interesses e não em posições. O cliente está na posição de querer o AC ligado e o dono do salão na posição de querer o AC desligado. Se calhar você desligou o AC porque ele tem aquele problema que você já conhece, o problema de ruído. Se calhar você desligou o AC por causa de um problema de sinusite. Esse é o verdadeiro interesse e não em posição. A posição é o AC desligado.
mas o interesse é o que faz com que o AC tenha que manter-se desligado. Mas se calhar o seu cliente pode ser uma pessoa que trabalha muito tempo no AC, não suporta mais a temperatura ambiente. Se calhar uma pessoa que em casa está no AC, no carro está no AC, no local de trabalho está no AC. E o que você faz neste momento? Precisa de descobrir as reais intenções que fazem o cliente pedir o AC ligado. Você precisa de atentar-se a isso em todas as negociações para não perder vendas. E depois de compreender as intenções das duas partes, o que você faz? Neste momento você negocia com seu cliente. Tudo bem, o AC é barulhento, mas como o meu cliente está pedindo, vamos fazer o seguinte: iremos ligar o AC de 5 em 5 minutos. 5 minutos ligados, 5 minutos desligados. 5 minutos ligados, 5 minutos ligados. Por quê? Porque isso é o que fará o seu cliente comprar de si, e não as posições. As posições pouco importam. E quando você entende isso, você desencadeia automaticamente o terceiro pilar, que é o pilar do ganha-ganha. Ambas as partes precisam de ganhar. No pilar do ganha-ganha, estamos a dizer que a parte A, que a parte do vendedor, tem de ganhar. A parte B, que é do comprador, também precisa de ganhar. Os clientes compram quando eles percebem que parece que tiraram uma vantagem de si. Os clientes só compram e saem satisfeitos quando percebem que tiveram muito mais que aquilo que pagaram ou que aquilo que mereciam. Acredite em mim. Então, no ganha-ganha, no pilar do ganha-ganha, é onde você vai oferecer opções, onde você vai oferecer descontos, prazos. Você precisa de compreender isto. É responsabilidade do vendedor vender, mas não do cliente comprar. E nisso você precisa de partir para a venda já com a seguinte mentalidade: o meu cliente não é o meu adversário, mas ele é um parceiro. E para quem conhece muito bem a marca Digital Moz, o nosso slogan é o seguinte: somos o seu parceiro de progresso. Isso porque vendedores de sucesso, vendedores bem-sucedidos ou profissionais de alto valor, eles entendem que eu entro para a venda para solucionar a dor e o problema do meu cliente. E não estou lá para lhe arrancar o dinheiro, custe o que custar. Estou lá para lhe ajudar a passar de um nível para outro. Estou lá para lhe ajudar a alcançar o seu próximo nível. Estou lá para lhe ajudar a alcançar os resultados que nunca antes alcançou. Então, entre como um solucionador de problemas, um verdadeiro parceiro. A mentalidade de um vendedor de sucesso não é ele contra o cliente, mas é ele juntamente com o cliente em busca de uma solução eficaz para que ambas as partes saiam satisfeitas. No pilar ganha-ganha, o vendedor ele se apresenta como um verdadeiro consultor do seu cliente. Ele apresenta soluções antes mesmo do cliente pegar no produto. Ele dá uma consultoria gratuita praticamente. Por exemplo, ok, você está interessado em computadores, mas o que você faz com o computador? Você edita vídeos, você joga game, você simplesmente escreve trabalhos escolares. O que você faz com o computador? Ah, eu edito vídeos. Ah, você é um editor de vídeos ou joga game. Que tipo de jogos você joga? Porque a partir desse momento você irá compreender se o que ele precisa tem a ver com mais memória, tem mais a ver com uma boa placa gráfica, tem a ver com cores, com o que tem a ver. Você oferece uma consultoria e o teu comprador ele passa a depositar confiança em si, porque ele percebe, uau, ele entende muito bem, e aí ele decide depositar a vida dele nas suas mãos. O quarto e último pilar é este: use critérios objetivos. Estou a dizer o seguinte: o teu critério de sucesso como vendedor pode não ser o critério que o comprador tem para definir o sucesso. Ainda na parte da qualificação ou ainda nas vossas conversas, procure perceber do seu potencial cliente o que seria para ele sucesso caso ele compre o software consigo, caso ele contrate a empresa. Para si como vendedor, sucesso pode ser definido como atrair mais leads para o teu potencial cliente. Mas, para o seu potencial cliente, sucesso se calhar pode ser um faturamento mensal de 100 mil. Então estamos a usar indicadores diferentes, razão pela qual você como vendedor precisa de alinhar muito bem os objetivos, que existam critérios claros para se avaliar o que é sucesso, para se avaliar o processo de trabalho. Isso fará com que você consiga no final fazer um A, depois B. Estou a dizer, um antes e o depois. Pergunte ao seu cliente o que você está buscando hoje. Escuta-me,
você não é adivinho. E ainda que você fosse, a venda não é sobre profecia, a venda é técnica, é treinamento. Então, dialogue com o seu cliente, pergunte ao seu cliente, não importa se você acha que já sabe tudo sobre o seu cliente, mas pergunte. Acredite em mim, isso vende mais. Pergunte o que você quer hoje, como é que eu posso te ajudar hoje? Para si, o que é mais importante hoje? Como é que te posso servir hoje? Pergunte ao seu cliente o que é determinante para que você contrate a minha empresa ou a nossa empresa. O que é determinante para que você leve o pacote ouro e não o pacote prata. Pergunte, sabe, nem todos o problema deles é sobre pagar cada vez mais baixo. Não, alguns querem coisas que realmente funcionem, que solucionem problemas. E este curso é sobre fazer você compreender que pode cobrar mais e mesmo assim fechar vendas e ser feliz. Essas perguntas farão com que durante a negociação você tenha uma base de sustento. Por exemplo, você dirá, visto que o seu problema na empresa tem a ver com vendas, este pacote ele vem incluso com um programa de atração e qualificação de leads através de um CRM da ponta. Com este CRM que nós disponibilizamos para si, você passará a atrair leads qualificados, leads com maior probabilidade de comprar o seu produto, contratar o seu serviço. E como estamos a falar do método Harvard, é impossível encerrar este tópico sem antes eu te dar mais duas técnicas que você irá usar para negociar. A primeira é a técnica BATNA. BATNA significa Best Alternative to Negotiated Agreement, ou melhor alternativa para negociação e fechamento. Você não estará aqui para julgar o meu inglês, aqui você está para aprender sobre vendas e ponto final. E aquele que julgar o inglês não irá receber o certificado. Bom, como é que funciona a técnica BATNA? BATNA funciona da seguinte maneira. Você sempre tem que ter um plano B. E se o teu cliente não disser sim, o que você fará nesse momento? E se o seu cliente disser, deixa-me ainda falar com meu marido? E se o seu cliente disser que voltarei às 16, agora não? E se o seu cliente não colocar aquela objeção que você pensava que ele colocaria, nesse momento, o que você faz? Se ele te colocar uma pergunta que não estava no seu tabuleiro, se ele disser que ele até poderia comprar, mas o que você faz nesse momento? Então tenha sempre um plano B. Isso é que é o BATNA. BATNA é sobre o que você fará caso o caminho principal falhe. Isso vale para os dois lados, tanto na posição do vendedor, tanto a do comprador. Porque melhor que fazer negócios é fazer bons negócios. A segunda técnica é o ZOPA. O ZOPA é uma técnica um pouco semelhante ao BATNA, mas o ZOPA é a zona de possível acordo. Estou a dizer o seguinte, dentre o 8 e o 80 existem 72 números. Estou a dizer que existem 72 possibilidades para poder se chegar a um acordo. Nunca entre para uma negociação ou para uma venda e dizer o seguinte, eu quero 7.000 meticais e ponto. Esteja preparado para negociar. 7.000 meticais pode ser muito ou exagerado para o seu comprador, mas fique a saber que a partir do momento em que você entende que podemos chegar numa zona de possível acordo, uma zona ou um lugar, um momento em que o meu comprador e eu nos sintamos à vontade, você está realmente se qualificando como um vendedor de sucesso, profissional, de alto valor. ZOPA é o resultado entre o limite do comprador para com o limite do vendedor. E se, por exemplo, ele disser que 7.000 está caro demais, usando a técnica ZOPA, é aqui onde você apresenta descontos, é aqui onde você apresenta um método de pagamento diferenciado. É aqui onde você diz que não, você pode parcelar em até 3 meses, em até 7 meses ou em até 12 meses. Se você quiser ser como um banco, pode parcelar em até 20 anos. Não tem nenhum problema nisso. Só uma dica, não vai mandar parcelar 10.000 meticais em 3 meses, em 6 meses. Não faça isso. Se você quer ser realmente um vendedor de sucesso, valorizado e que ganha bem, é muito bem pago, você não vai parcelar 10.000 meticais em 12 meses. Não faça isso.
No máximo, parcele 10 mil meticais em 2 prestações mensais. Afinal de contas, se você tem clientes, não importa se são 100, que pagam 10 mil meticais em 12 meses, você ainda não está se posicionando da melhor forma. Na zona de possível acordo no Zopa, é aqui onde o vendedor ele pode fazer combinações, tudo para tentar convencer o seu potencial cliente. Não entre na venda só com a mentalidade de vender, mas com a mentalidade de um ganha-ganha. Ambas as partes devem ser satisfeitas, porque melhor que fazer negócios é fazer bons negócios. E nisso tudo, nessas 3 técnicas que eu acabei de mostrar, o Harvard, o Batna e o Zopa, você sempre irá se encontrar com objeções. E este é o momento em que eu te quero ensinar, te mostrar mais ou menos como é que você pode lidar com algumas objeções que são muito comuns, sobretudo aqui em Moçambique. O que você faz ou o que você fará quando o seu potencial cliente ele diz: vou pensar, está caro, preciso ainda falar com minha esposa ou consultar o meu marido. O que você faz? Vou te dar uma técnica que você irá usar. Lembra que venda é sobre técnica. Quem tem técnica vende mais e melhor que quem não tem uma. E lembra-se, um não para um vendedor é como sangue na bata do médico. É como a graxa para um sapateiro ou para o mecânico. Então, você sabe que eu preciso de ouvir 8 nãos para fazer 2 vendas. Preciso de ouvir talvez 18 nãos para fechar 2 vendas. E nada está errado até aí. O errado está em quando você precisa de ouvir 20 nãos para fechar uma venda, depois tem que ouvir 50 nãos para fechar mais uma venda. Aí há algum problema. A técnica é esta: agradeça, valide, reposicione e reafirme. Vamos a um exemplo prático. Ele colocou a sua objeção: deixe-me, eu tenho que ainda ir para casa falar com meu marido, depois nós vamos ver como é que nós podemos fazer. Ou ele diz que está caro demais. O que você diz? Claro, eu entendo, senhora Jéssica. Muita gente pensou e falou a mesma coisa a respeito deste serviço ou este produto. Aqui você vai colocar o produto ou o serviço em causa. Mas no final descobriu que pode ser valeu a pena contratar, valeu a pena parcelar, valeu a pena pagar, valeu a pena comprar. Vai depender da questão em causa. E neste momento, se você tiver uma prova social, você aproveita e mostra essa prova social. E no final você diz: que tal? Posso te mostrar a proposta? Que tal? Posso encontrar um caminho melhorado para resolver o problema da senhora? O problema do senhor? Você não entra para implorar nada, você não entra para pedir desculpas. Se calhar você pode ser mais ousado depois de usar essa técnica. Claro, eu entendo. Muita gente também pensou da mesma forma como o senhor pensou, até que depois de contratar, descobriu que a sua empresa nunca mais foi a mesma, porque eles conseguiram dobrar os seus resultados em apenas 3 meses. Talvez nesse momento você já estenda logo a mão para apertar a mão dele de fechado. Que tal? Podemos assinar agora o contrato? Que tal? Leva agora o produto? Que tal? Podemos vir trabalhar na sua empresa, caso você seja um prestador de serviço. Só alguns tópicos fundamentais. Eu já devia ter terminado esta aula, mas porque eu vos amo muito e eu quero vos entregar um conteúdo de valor e de qualidade, deixem-me eu vos trazer mais um tópico que aparentemente está fora, mas eu pensei agora rapidamente aqui comigo que é importante eu vos trazer isto. É a bio. Bio é aquela mensagem que aparece lá no Instagram quando alguém entra no teu Instagram. Aparece também no Facebook, também aparece lá no WhatsApp. O que está escrito lá no seu WhatsApp? Por exemplo, você escreveu no seu WhatsApp: menina dos olhos de Deus. Isso não vende, isso não fala sobre o seu produto, isso não mostra qual é a transformação que você pode trazer ao seu cliente. Daí que todo vendedor profissional, todo vendedor de sucesso precisa de ter um perfil pessoal e um perfil empresarial, um perfil do seu negócio, da sua empresa, do seu produto. E no perfil do negócio é onde você irá atender os seus clientes e nunca o contrário. Por quê? No perfil pessoal você vai postar o seu dia a dia, você vai postar as suas aventuras, percebe? Então, o que colocar na bio do Instagram ou do Facebook por aí? Você precisa de colocar os seus resultados, você precisa de colocar a transformação que você causa, você precisa de colocar a trajetória sua,
Essas coisas você tem que conseguir colocar lá no seu Instagram, na sua bio do Instagram. A outra coisa, no seu Instagram, pare de colocar aquela foto exibindo aquela sua anca, aquela sua curva. Lá não é lugar de você exibir o seu corpo. A não ser que você seja um fisiculturista, mas se você vende salgados, se você vende bolos, se você é um advogado, é um médico, é um psicólogo, não faz sentido. E aqui vai uma outra dica, ainda sobre a foto de perfil. A foto de perfil, ela tem que ser no máximo de meio corpo. E a foto de perfil, ela tem que realmente focar-se em mostrar o profissionalismo. Isso é o mais importante colocar na foto de perfil. Se você optar em colocar uma foto de perfil, do contrário, coloque o seu logotipo mais nítido e legível. Se o teu logotipo ele for confuso, se o teu logotipo ele tiver muita coisa, nem adianta colocar, coloque sua foto mesmo. Outra coisa, nunca deixem os vossos perfis privados, meus caros vendedores, meus caros profissionais. Outra coisa, o teu Instagram e as suas redes sociais devem lá ter quem você é, o que você faz, o que você vende, o que você garante trazer como resultado aos seus potenciais clientes. Isso tem que existir em forma de post. Pode ser um carrossel, pode ser um post estático, pode ser um Reels, pode ser um vídeo. Sempre tem que ter esse tipo de coisa. Poste fotos profissionais, faça boas fotos dos seus bolos. Se a tua câmera não ajuda, peça a câmera do primo, peça a câmera do cunhado, mas sempre poste coisas bonitas. Estamos numa era muito digital. Se a tua foto não saiu boa, saiu desfocada, pegue, coloque na inteligência artificial e peça que a inteligência artificial melhore a sua imagem, mas nunca poste coisas estranhas, coisas feias. Mais de 70% dos cliques na internet surgem por causa da estética, por causa das cores, por causa da harmonia das cores. Então, quanto mais bonito for o seu cartaz, o seu flyer, quanto mais nítidas forem as coisas, mais harmoniosas estiverem, mais fácil você conseguirá cliques. Então, suas redes sociais não podem estar paradas. Um Reels por dia é o mínimo que você deve fazer. Ah, mas eu estou no começo, não tenho time, não sei o que. 3 posts na semana. Lute e se esforce para fazer isso. No mínimo 3 posts por semana. E um segredo, poste sempre nos mesmos dias e nas mesmas horas, até que o teu Instagram te consiga dar dados concretos. Porque o Instagram, quando você entra lá no painel, ele te mostra: você tem seguidores, tudo bem, maior parte são mulheres ou são homens, em quais dias da semana e a que horas mais eles estão no Instagram. Você passa a postar naquela hora, naqueles dias, entendeu? Deixa-me dar-te uma dica aqui da importância de usar técnica nas vendas e um funil de vendas, só para podermos encerrar esta aula. Quando você usa um funil de vendas, você irá perceber que atrair lá na fase da prospecção, lembra? No topo do funil, atrair 1000 clientes e na parte da qualificação só conseguir passar com 800 clientes. E como aquilo é um funil, você vai perceber que cada vez mais vão sendo filtrados. Você atraiu 1000 lá na prospecção, mas se calhar na hora de fechar a venda, você só irá fechar 100 vendas apenas. E nada está errado aí. E esses dados são necessários. Você já sabe que quando eu atraio 1000, eu vendo 100. Então, se eu quiser vender 1000, preciso de atrair 10.000. Então, a partir desse momento, você já sabe, você já tem contas exatas. E em que isso te irá ajudar? Você irá parar de se preocupar com o seu concorrente, que se calhar está vendendo 30 por dia e você só consegue vender 20. Procure perceber quantos ele atraiu para conseguir vender 30, por se calhar o seu problema é só ele está a vender muito, todas as semanas ele tem encomenda, todos os fins de semana sempre faz encomenda. A pergunta é: quantos potenciais clientes ele conseguiu atrair? Quantas pessoas ele colocou no seu funil de vendas? A partir do momento em que você percebe isso, você vai perceber que ele em 100, ele consegue fechar 10 vendas e eu só consigo fechar 2 vendas. E o que você faz? Neste momento você começa a compensar em números o que você perde em habilidades. Estou a dizer o seguinte: o seu concorrente atraiu 100 clientes ou 100 leads e vendeu para 10. E você atraiu os mesmos 100 e somente conseguiu vender 2.
Não há nenhum problema aqui, compensando em número o que você perde em habilidades. Ele atraiu 100 e fechou com 10. Você atraiu 100 e fechou com 2, mas queres fechar com 10. Você já sabe que enquanto ele atrai 100 para fechar com 10, o que você pode perceber aqui é que estão te faltando algumas habilidades. E essas habilidades podem ser de qualificação, podem ser habilidades de negociação ou de fechamento. Não é problema. Como você está no começo, a batalha agora é você ganhar tempo. Como? Você já sabe que tem que atrair 500 para poder fechar com 10. Ele atrai 100 e fecha com 10. Você atrai 500 e fecha com 10. Estou a dizer o seguinte: você compensa em número o que perde em habilidades. Aqui você para de invejar ou de achar que há quem é mau, há quem não é bom. Porque venda é técnica, venda é treinamento, venda é habilidade. E toda técnica precisa de ser aprimorada. Toda técnica precisa de ser melhorada. Bom, já falei muito, esta aula acabou sendo muito extensa, mas a ideia mesmo era te nutrir, era te apetrechar e te preparar para o mercado, meu caro vendedor de sucesso e profissional de alto valor. Amanhã é o dia da última aula. Esteja aqui comigo quando forem pontualmente 21 horas. Esteja comigo com o seu caderno, com o seu papel, com a sua caneta. Porque através da técnica gerar e do método Moset, eu irei te mostrar como criar um sistema fácil e rápido de vendas, em que você irá vender todos os dias. Convide mais alguém para a aula da manhã, porque a aula da manhã ela será incrível, tal como estas duas primeiras foram. E antes de terminar esta aula, nós vamos para o nosso PP, que é a parte prática. Aqui no nosso PP, você irá recapitular aquele exercício do funil de vendas. Lembra do exercício do funil de vendas? Sim. Agora você fará o exercício do funil de vendas completo e irá partilhar lá no grupo do WhatsApp, do qual todos fazem parte. E se você está assistindo esta aula, mas não faz parte do grupo do WhatsApp, faça-me um favor, encontre o link na descrição deste vídeo e entre no grupo do WhatsApp. São partilhadas lá as informações sobre este curso, os dados, os detalhes mais importantes. Se calhar é por lá que nós iremos enviar ou partilhar as instruções sobre como ter o seu certificado. Lembrar que o certificado será somente para quem foi conosco até o fim da aula de amanhã. Então, o exercício prático que você deve fazer e enviar no grupo do WhatsApp é o seguinte: desenhar o seu funil de vendas completo, desde a parte da prospecção até o 7º passo, ou a 7ª fase, que é a fase do pós-venda. O que você faz em cada passo, quantas pessoas você atrai, quantos leads você atrai, quantos qualifica, com quantos você faz follow-up e com quantos você faz o fechamento. E depois, no pós-venda, o que você faz? Como é que você faz? Pode recomeçar esta aula para aprender mais sobre o funil de vendas, para te ajudar a construir melhor o seu funil. Mas também no material de apoio, você tem mais informações, mais dicas sobre o funil de vendas. Crie 3 perguntas para a qualificação e coloque lá. Depois faça uma foto e partilhe conosco no grupo. Eu e a minha equipe iremos fazer a avaliação e te daremos um feedback gratuitamente sobre como você pode melhorar isso. Deixa eu me posicionar aqui para você fazer um print e partilhar nas suas redes sociais, dizer que estou aprendendo. Isso, faz uma foto agora. Estou muito bonito agora. Faz uma foto. Faz um print. Fez ou não fez? Não sei. Mas a verdade é a seguinte: pessoas valorizam pessoas que se mostrem dignas de serem valorizadas. Estou a dizer, você não pode começar amanhã e dizer que eu sou um profissional. Nós não te vimos a se tornar um profissional. Overnight tornou-se um profissional. Não seja um profissional duvidoso, seja um profissional com histórico, seja um profissional que deixou pegadas por onde passava. É por isso que neste curso eu te quero congratular com um certificado. Porque você irá pegar esse certificado e irá postar nas suas redes sociais. Depois pegue o certificado, aproxime-se numa reprografia, numa gráfica, imprima num papel A4 e coloque ele num quadro e pendure ele na sua sala, no seu escritório, no seu quarto, o lugar que você sente-se em paz em fazer isso. E quando nos marcar no Instagram com aquele print que você fez, coloca hashtag
MOS7. Hashtag é o cardinal. E coloca @MKT Digital MOS. Bom, pessoal, vocês não devem faltar amanhã. Coloquem muitos likes neste vídeo, coloquem muitos likes, partilhem muito e vos vejo amanhã.